Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Então, gostaria de dar o boa noite aí ao nosso querido João, depois ao Marcos, depois ao Leandro, e eu gostaria que vocês resumissem como foram as suas semanas, se vocês dormiram bem, se vocês estão bem alimentados, se vocês estão bem equilibrados do ponto de vista espiritual, se tem algum conflito e assim por diante, né? Vamos fazer a nossa autopsicanálise. Pelos próximos 45, 50 minutos. Pelos próximos 45 a 50 minutos. Boa noite, amigos. João falando. E é um prazer estar aqui sempre, né? Quer dizer, sexta-feira a gente conversar sobre o Evangelho, sobre Jesus. E na primeira hora, né? E na segunda hora sobre Boa Nova, que é variações sobre o mesmo tema. Sempre variações sobre o mesmo tema. Mas enfim, então é um prazer enorme estar aqui. Amigos, boa noite. Boa noite a todos. Realmente é uma satisfação estarmos aqui reunidos entre amigos, entre os ouvintes também, os que estão ouvindo, para falarmos do Evangelho de Jesus e dessa bela obra do livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos, é isso aí, Humberto de Campos. Belíssimo livro, Boa Nova. Então, uma boa noite, que tenhamos aí um excelente programa, né? Com muita luz, muita paz. Leandro, a sua autopsicanálise? Precisar de bastante tempo. Tá bem alimentado? Muito bem, muito bem. Boa noite, queridos amigos. Mais um programa com muita alegria, né? Muita felicidade em estar aqui entre amigos para falar do nosso amigo maior, né? Jesus. Sobre os seus ensinamentos, aprender mais um pouquinho, né? Nós que cada vez que lemos o Evangelho, que estudamos o Evangelho, aprendemos alguma coisa diferente, né? E hoje com duas leituras maravilhosas, uma delas o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e na segunda hora o capítulo 9 do livro Boa Nova, como foi dito. Duas leituras belíssimas, dois estudos belíssimos que teremos daqui a pouquinho. Então que seja um programa realmente cheio de luz e muita esperança para todos nós. Muito bom. Bem, então nós iniciamos a leitura aqui da passagem que dá início a esse capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, que inclusive vem na sequência do capítulo intitulado Sede Perfeitos. E sempre que a gente aborda o capítulo Sede Perfeitos, só vou fazer um comentário breve. Eu me recordo que uma vez eu assisti uma preleção de um expositor lá em Jundiaí, Elidinei o nome dele, muito bom por sinal, muito estudioso. E ele desfechou o capítulo com um comentário que eu achei assim muito pertinente, foi muito inspirador, né? Que é um comentário do que nós já dissemos aqui, vocês acredito que lembrar-se-ão, que é
um pensamento do Bertold Brecht. Porque, evidentemente, que 80, 90 anos de existência não são suficientes para nós nos tornarmos pessoas perfeitas. A vida espiritual é uma só, mas nós temos várias experiências na carne, e essas várias experiências na carne é que possibilitarão um dia chegarmos à perfeição, atingirmos a perfeição. Evidentemente que estamos distantes, mas também estamos distantes do nível de um Cristo planetário, evidentemente, mas também estamos distantes da época da selvageria que nós já ultrapassamos há muito tempo, da época das incivilidades. Ainda cometemos muitas incivilidades, mas já progredimos bastante, sem dúvida. Não só individualmente, como coletivamente. E aí ele desfechou esse capítulo com um pensamento do Bertold Brecht, que ele diz assim, que há homens que lutam um dia e são muito bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Ou seja, isso vai na mesma linha de pensamento do nosso querido Kardec, quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita e, consequentemente, o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações e pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor. E isso, logicamente, que envolve luta, mas a luta interna, a luta dentro de nós mesmos para diminuirmos, pelo menos diminuirmos as nossas imperfeições. Bem, então, depois desse comentário, né, que eu, a respeito do programa anterior, né, ou melhor, do estudo do capítulo Sede Perfeitos, então nós iniciaremos o capítulo de hoje, e essa passagem encontra-se lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, assim diz o Mestre: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus, ou seja, a obra divina no coração do homem, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas
e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem lê essa parábola e não tem a visão da simbologia que ela representa, que lê com os olhos materiais, que lê mesmo com os olhos do materialismo, com os olhos daquelas pessoas que muitas vezes não admitem a existência de Deus, muitas vezes, e se não admitem a existência de Deus, muito menos a imortalidade da alma, muito menos a reencarnação. Então, observam essa parábola e fala que isso é uma cantiga de ninar, né? Que isso é muito infantil, né? Que é uma história que não tem pé nem cabeça. Imagina um rei que manda convidar as pessoas e as pessoas, muitas delas são indiferentes. Uma vai para a casa de campo, né? Uma vai para o Guarujá, né? No dia de hoje, né? Uma vai para o Guarujá, a outra vai cuidar do seu negócio, da sua lojinha. Ou seja, deixa uma clara referência que são pessoas que estão mais preocupadas com as coisas materiais. E aí chama outros convidados e os servos que foram buscar outros convidados são assassinados pelos convidados, né? Então você imagina, né? Meu Deus, que loucura é essa? Aí o rei fica sabendo, aí o rei manda um exército de outros servos, e esse exército de outros servos vai lá e liquida com todo mundo, né? Ou seja, manda matar e manda queimar a cidade. Aí esse rei resolve chamar todo mundo. Ó, vai para encruzilhada, olha só o termo que é usado, hein? Encruzilhada, né? Eu vi chover, eu vi relampear. Lembra disso? Rui Mauriti? Mas mesmo assim o céu estava azul. Você lembra disso, Leandro? Não lembra, né? Não é dessa época, essa né? não é da minha época. Samborepemba, folha de Jurema. Então, quer dizer, vai para as encruzilhadas e chama todo mundo. Aí chamou todo mundo foi lá para o banquete. Aí chega lá no banquete, tem um cara que não está vestido adequadamente. E o rei põe o cara para correr. Joga nas trevas exteriores, manda o cara, exatamente, prende as mãos e os pés. Que rei cruel é esse, hein? Mas será que Jesus está falando só de um rei que às vezes é generoso e às vezes é cruel? Ou Jesus está falando um pouco mais? Certamente que Jesus está falando um pouco mais. E que nós fizemos esses comentários, evidentemente,
fizemos esses comentários só para chamar a atenção como era o objetivo da parábola, né? As parábolas que o Mestre nos deixou têm como objetivo nos fazer pensar e buscar o entendimento mais profundo. E são histórias que atravessaram séculos, não atravessaram séculos despropositadamente. Atravessaram séculos com uma finalidade. Então, nós vamos observar que Jesus está falando um pouco mais. E quando ele diz que o reino dos céus se assemelha a um rei que queria festejar as bodas de seu filho, as bodas representam o casamento, a união, a fidelidade que nós devemos ter com Deus. Lembram-se do capítulo Fidelidade a Deus que nós estudamos algumas semanas atrás no Boa Nova? Na obra Boa Nova teve um capítulo, agora eu não me lembro se foi o diálogo com Bartolomeu ou com qual apóstolo que foi, ou com o Tiago, filho de Alfeu. Fidelidade a Deus, o capítulo 6, Fidelidade a Deus. E quando nós, filho de Alfeu, 6, isso aí. Então foi o diálogo com o Tiago, filho de Alfeu. E então essas bodas, esse casamento é um casamento de cada um de nós com Deus. E casamento real significa fidelidade, significa ter como princípio fidelidade. E fidelidade, lealdade é diferente de fidelidade. Lealdade, então, por exemplo, os cavaleiros lá da Idade Média, eles juravam lealdade ao rei. Então, eles juravam serem leais àquele rei. Agora, quando eles juravam fidelidade a Deus, é um pouco mais. Então, fidelidade é aquele relacionamento mais próximo, mais aglutinador. E lealdade, vamos dizer assim, seria um sentimento mais amplo, mas que não necessariamente significava exclusividade. Agora, fidelidade impõe exclusividade. E quando nós somos fiéis exclusivamente a Deus, aí sim nós estamos no caminho correto. Porque aí nós estamos verdadeiramente estabelecendo um casamento com o ser mais perfeito que existe e que no capítulo anterior nós devemos imitar, ou devemos nos esforçar para ser como Ele é. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Vem de encontro assim, cada vez, quanto mais fiéis nós somos a Deus, né? Mas mais também nos afastamos de Mamon. Então parece que tem uma sequência, né? O Evangelho, né? Que fala sobre não servir a Deus. Não à toa tem a sequência. Né? Tem uma sequência Exato. bem lógica que nos leva a refletir também, né? Servir a Deus ou a Mamon. Né? Não se pode servir os dois. Se você se aproximar de Mamon, se afasta de Deus. Se aproximar de Deus, se afasta de Mamon. E aí vem na sequência o sede perfeitos, e agora muitos
os chamados e poucos os escolhidos, né? E o capítulo seguinte qual é? Seguinte, vamos ver aqui. Capítulo seguinte qual que é? 19º, atenção. Não é o Trabalhadores da Última Hora. Trabalhadores é o 20. É o 20. A fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas. A fé que Então, transporta o casamento do filho com o pai, né? O pai aí seria Deus, né? As Sim. bodas, então seria o casamento da individualidade nossa, da criação de cada um, o Criador. de cada espírito, né? De cada espírito, é o casamento de cada espírito com Deus. Uhum. Então, fidelidade a Deus. A fé que transporta montanhas, a fé é diferente de acreditar. Sim. Fé, ela vem de fides, e fides significa fidelidade. Então, com o passar dos séculos, o conceito foi se modificando. Uhum. E aí nós passamos a abandonar esse conceito de fidelidade, né? Porque exigia exclusividade, e exclusividade real. Não estou falando de fanatismo. Uhum. Estou falando de relacionamento íntimo de cada individualidade com Deus. Relacionamento íntimo. E Deus sabe o que se passa em secreto de nossos corações, de cada um de nós. Uhum. Então, o relacionamento que se refere, quando a gente fala fé, é fidelidade a Deus. A Deus. Muito legal. Então, não é no sentido apenas de acreditar. Tem muita coisa que você acredita hoje e deixa de acreditar amanhã. Então, a gente transformou o conceito de fidelidade em acreditar. Aí é mais ou menos como os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são ordens que devem ser cumpridas e não conselhos, orientações, sugestões, entendeu? Lei, né? Então, quer dizer, nós é que invertemos esse posicionamento. É, isso mesmo. Mas Kardec é brilhante nisso, né? Claro, é evidente que ele teve uma ajuda da espiritualidade, eu creio que até para colocar em ordem os capítulos, né? Mas hoje nós sabemos que nós ele não estava temos preparado dúvida, né? para isso, né? Ele Exatamente. estava preparado para isso. A espiritualidade não teria como ajudar alguém que não estivesse preparado. E depois outra, né, Marcos? Ajudaria também, mas é um caminho de mão dupla. Né? O cara precisa se preparar para ele ser o instrumento do negócio. E depois outra, respeitosamente com os nossos irmãos que professam outras religiões, outras crenças, outras filosofias, melhor dizendo, o trabalho do Kardec foi um trabalho tão próximo da perfeição que eu considero, sem fanatismo, pelo amor de Deus, me entendam bem, eu considero que é como se fosse um diário oficial, entendeu? Mas não aquele diário oficial da União, que fica lá fazendo as nomeações e colocando os artigos da Constituição que foram modificados e assim por diante. Que fica impondo coisas. Que fica impondo, não nesse sentido, mas um diário oficial que vem lá da espiritualidade. Tanto é que nós estamos aqui estudando, já tem 150 anos a obra, né? Ou as obras de Kardec, já tem, a Gênese foi a última, de 1868, então quer dizer, o ano passado é que a Gênese completou 150 anos. As demais obras já completaram até mais tempo. E por mais que busquem erros nas obras do Kardec, não se encontram, e pelo contrário, a ciência só vai comprovando os conceitos lá emitidos, né? E, inclusive, assim, é muito impressionante, né, a atualidade, a forma como ele trata, quer dizer, é muito impressionante. Eu fico também muito impressionado com isso, né, lendo os textos, né, do Evangelho e tudo mais, que assim, parece que foi escrito agora, recente, né? E a gente tem que parar para pensar esse negócio, toda essa obra ser escrita lá
há mais de 150 anos. Era um outro estilo de vida. Era outro tipo de vida. Né? As pessoas andavam de carruagem, né? E, né, quer dizer, não tinha nada desse nosso estilo atual. Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha telefone. Então, enfim, era uma coisa, quando a gente para pensar nesse tempo todo, inclusive, eu já comentei outro dia, estou lendo na Revista Espírita, né, que foi publicada lá de 1858 até 1868 também, né? 69. Que foi o ano que ele abandonou o corpo, né? Ele abandonou o corpo em 31 de março de 1869. E a revista do mês de abril já estava pronta. Já estava pronta. Que beleza. Então, e aí a própria revista, ele comentando, né? Ainda hoje eu estava lendo um pedaço lá, comentando aí sobre artigos que eram publicados em jornais, né? As pessoas contestando, e era de uma forma lá, né, bem antiga, assim. Agora, os livros, por exemplo, o Livro dos Espíritos, né, e o Evangelho, por exemplo, é muito impressionante a atualidade, né, Marcelo, né, pessoal? Eu fico sempre muito impressionado. Como atual é o Evangelho, né? E o Evangelho tem mais de 2000 anos. Como atual são os 10 mandamentos contidos lá naquelas famosas tábuas da lei. Então, porque esses são, né, essas traduzem a lei de Deus, né? Exato. As que mudam são as leis dos homens. Essas sim, tem que ter lá o Congresso para ficar revisando todo dia. Exatamente. Mas as leis de Deus são imutáveis, né? E elas são imutáveis também porque são dirigidas ao Espírito. E o Espírito não é dependente da matéria. O Espírito, esse ser pensante que habita o corpo de cada um de nós, esse ser pensante com consciência individualizada, esse ser pensante, quando o corpo para de funcionar, ele continua existindo. E continua existindo em outra dimensão, que no momento não pode ser visto aos olhos humanos, a não ser por poucas pessoas, que são chamadas de médiuns, e que respeitosamente nós contradizemos os nossos irmãos materialistas, os nossos irmãos ateístas, porque tem até um pensamento, não sei se vocês viram, acho que vocês viram, né? Aquele Stephen Hawking, né? Que vivia na cadeira de rodas, um catedrático, professor lá agora eu não me lembro se é americano ou se é de Londres, acho que é de Londres, né? Inglês, né? Isso. Então, e ele, de uma mente impressionante, né? Uma inteligência brilhante, aí, só que materialista e evidentemente ateísta. Aí, num determinado momento, ele escreve que britânico, né? A religião é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Aí tem um outro pensador, John Lennox, uma coisa assim, que é um filósofo, só que é um filósofo cristão. Aí ele rebateu esse pensamento do Stephen Hawking, dizendo assim: o ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. O ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. Então, como esses conceitos são conceitos direcionados para o espírito, e o espírito sobrevive à matéria, então é por isso que essas leis, elas são atualizadas e elas são válidas em qualquer época da humanidade. Talvez por esse motivo que num determinado momento nós vamos encontrar aquele conceito do Kardec, que ele diz que fé inabalável somente é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Quando você tem o pensamento, quando você tem
a posse dos princípios básicos da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e vida em outros planetas, quando você tem esse tipo de pensamento, então você pode encarar face a face qualquer época da humanidade os mais diferentes tipos de problemas. E ainda hoje estava lendo lá, assim, é muito impressionante a certeza, né, a fé do Kardec, essa certeza que ele tinha. E ele, por exemplo, quando as pessoas, vamos dizer, alguém buscava tentar estudar, fazer uma crítica mesmo por não estar entendendo, né, vamos dizer, de uma forma, ele dizia, responsável, e aí ele vamos dizer, ele se dignava a realmente tentar explicar. Inclusive hoje, no texto que eu estava lendo lá, ele chamou de irresponsável lá, porque ele falou assim, se ele realmente estivesse a fim de discutir o assunto, de entender o assunto, poderia vir nos pedir explicação e nós teríamos a maior boa vontade de conversar com eles. Acho uma grandeza, superioridade, né? Uma grandeza espiritual maravilhosa. A hora que eu estava lendo isso hoje, eu falei, nossa, que camarada especial, né? Pelo amor de Deus. E ele falou, e inclusive assim, não fica com nenhum receio de dizer que o cara, ele é irresponsável. Inclusive o seguinte, que assim, que não é pra gente, ele estava dizendo para os leitores, né? Que não era para os leitores se preocuparem, porque assim, ele Kardec, né, era absolutamente indiferente, né, ao cidadão, né, que estava fazendo as críticas, se ele ia continuar naquela situação ou se ia passar a crer. Isso era um problema dele, do cara. Lógico. Né? Então, assim, e fala isso de uma forma tão clara, tão, assim, serena, entendeu? De uma forma harmônica. Ele tinha tanta certeza, é isso que você acabou de dizer. Quer dizer, essa capacidade de enfrentar, né, todas as... Se alguém vier de forma, vamos dizer, responsável, séria, querendo discutir, vai ser convencido. Porque se parar para pensar, olhar, né, direitinho, não tem como, né? Não tem como. Até lembrando que Kardec era, além de tudo, um cientista também, né? Ele, acho que era um seguidor do Mesmer, né? Então ele estudou muito o magnetismo durante décadas, né? Quase 30 anos, 25, 26 anos estudando o magnetismo. E aí ele participou de uma sessão, né, de espiritualistas da época, que me lembro, não sei onde eu li isso, que ele fala assim, tem algo inteligente aqui, né, acontecendo, que ele não entendia de onde vinha tal, mas ele via algo de muita inteligência. E aí ele começou a adentrar nos estudos espíritas e fazendo as comparações, mas é claro, cada um distante do outro, lembra também a trajetória de Saulo, né? Saulo era uma outra pessoa. Kardec também era nesse sentido e tornou-se um defensor e um assíduo e como se diz, ele catalogou esta obra, ele colocou em ordem, ele escreveu, codificou, né? Por isso que ele ficou conhecido como codificador. Brilhantemente, sendo uma pessoa anteriormente, digamos assim, um cientista, quase um cético, né? E eu acho que a espiritualidade precisava de alguém como ele, né? Como foi convocado o Saulo naquela época, precisava de alguém como ele para fazer a diferença. Convocaram uma pessoa certa, o Kardec foi preparado para fazer o que ele fez, né? Porque ele já veio de outras épocas se preparando, e era ele que tinha que ser, foi convocado. Sem dúvida. Não, e quando você analisa também o Evangelho de Jesus, né, João e amigos, aquele exemplo que eu falei, né, da atualidade, né? Que num determinado momento ele diz que os servos
foram buscar os convidados e os servos disseram: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Cevados são o porco gordo, né? O porco já engordado, né? O animal engordado para o abate, né? O animal engordado. E tudo está pronto, vinde às bodas, né? Ou seja, venha para o meu casamento, né? Com o casamento espiritual, entendeu? Vamos valorizar as coisas espirituais. Venha para o meu lado, usufruir, né? Venha usufruir. E eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para o Guarujá, ou para Campos do Jordão, outro para o seu negócio. Né? O seu negócio, você pode entender Avenida Paulista, pode entender 25 de Março, pode entender a região central ali de Campinas, né? Que tem muitos negócios, né? Aqui no distrito, aqui em Vinhedo, né? Tem várias empresas, entendeu? Ou seja, nós e esse convite, olha que interessante, né? Esse convite é um convite que é barato e é a viagem mais curta que existe e mais importante, que é a viagem para dentro de si próprio. E nós nos recusamos a fazer essa viagem para dentro de si próprio e vamos fazer essas viagens a alguns quilômetros, a algumas, às vezes do outro lado do oceano e assim por diante. Vamos dar plantão para Mamon, né? E então é engraçado assim, eu estava vendo que assim é uma pergunta, né, que sempre vem assim na mente, né? Para que a gente encarna, né, cara? Eu estava assistindo agora há pouco lá uma palestra lá do Dr. Sérgio Lopes, lá nosso querido lá do Gaúcho, Pelotas. E ele estava dizendo, a gente encarna para a gente aprender a se relacionar. Que coisa legal isso, né, Marcelo? Para a gente aprender a se relacionar, porque a gente não sabe, né? Então ele estava falando uma palestra sobre perturbações, e assim, e a gente carrega as perturbações em função das nossas sintonias, né? E aí, igual você está falando, tinha lá um convite maravilhoso para uma festa de casamento lá, que é para esse, né, para os convidados se unirem a Deus, né? E eles preferiram ir para a lojinha, ir lá, né, dar plantão para Mamon. E eles, diga-se de passagem, eles somos nós, né? Então, eles somos nós. Somos nós que, até hoje, né? Quantas vezes eu estou brincando, né? É evidente. E quantas vezes a gente se perde aí nessa questão, né? Quantas vezes a gente valoriza mais as coisas, né, do dia a dia, da vida, o magnetismo, né, vamos dizer, do dinheiro, da posse, das coisas materiais, e aí a gente acaba deixando passar oportunidades maravilhosas na nossa mão, na nossa frente, e por descuido. Então a gente precisa estar atento, saber entender, saber enxergar, né, e reconhecer esses chamados aí para a gente, quando a gente está sendo chamado para essas festas que são diariamente, várias vezes, né? E aí a gente prefere dar plantão lá com o Mamon ao invés de conseguir aquela sintonia mais profunda com Deus, né? Que é onde, vamos dizer, que traz aquele conforto, aquele consolo aos nossos corações, das nossas dívidas, das nossas dificuldades, aliás, né? Quantos convites nós já nos recebemos, né? Para as bodas. Pois é, quantas vezes recusamos. Quantas vezes viramos as costas e matamos lá os que vieram nos convidar. É uma vergonha, né, Marcão? E Deus tem nos convidado durante a história aí, né, até citado aqui no Evangelho, né, algumas ficaram como sendo os primeiros convidados, os hebreus, né, Marcelo?
E acho que esses convites têm acontecido há milhares de anos, e a gente não tem atendido, a humanidade não tem atendido. Eu queria até um pouco antes, né, na Grécia, com os primeiros pensadores, aqueles, né, que também alguns foram vitimizados, pensando que eles estavam seduzindo crianças, enfim. Eu nem me lembro qual deles era, o Aristóteles ou Não, o Sócrates, né, Sócrates, que foi né? acusado de... Ele foi acusado de seduzir os jovens, né, a juventude e tal, entendeu? Ele foi... Mas não sedução no sentido sexual, né? Sedução de consciências, né? De desvio e e tal. ali mesmo já tinham esses convites. Sim. O convite já era, né? Já iniciava nessa época. Mas foram vitimizados, né? Sim. E é aquela história, né? Nós vamos em busca daquilo que o nosso querido Sérgio comentou, né? De que que você fez referência, João. Nós vamos em busca dos prazeres condenáveis, como diz Jesus, né? Num determinado momento, no Boa Nova, na obra Boa Nova, e o que caracteriza o hedonismo, né? Hedonismo com H é a busca incessante e perturbadora do prazer. Busca incessante e perturbadora. Então nós não nos recusamos, nós não nos furtamos de ir em busca das coisas para fora de nós, né? Nós não perdemos o controle muitas vezes. Estou falando no sentido de alimentação sem cuidado, bebida, sexo, droga, rock and roll, né? Como a gente diz aí, né? O pessoal diz brincando, né? E aí a gente vai atrás dessa busca incessante e perturbadora do prazer e não buscamos aquilo que realmente dá preenchimento ao nosso coração, preenchimento ao nosso íntimo, que são as coisas espirituais, que são aprender, que são buscar a superação das nossas imperfeições, que são a buscar corrigir as nossas imperfeições, buscar adquirir mais virtudes e assim por diante. E a questão, vamos dizer, daquela buscar entender e praticar da melhor forma o amor conforme pregado por Jesus, né? Que é fazer a caridade, né? Inclusive o nosso querido Sérgio Lopes, ele estava dizendo aqui exatamente o quanto é importante, o quanto isso traz serenidade, porque ele estava comentando inclusive o seguinte, que a palestra era sobre perturbações. E até ele fez no início... Por isso que eu fiz a referência da busca incessante e perturbadora do prazer. Exatamente. Não, ele fala inclusive de todos esses pontos mesmo, né, que você comentou, fala inclusive das questões que hoje é muito comum, quer dizer, o vício com relação à questão, né, do cyberspace lá, né, do ciberespaço lá, que é o quanto a gente fica viciado, né, nessas coisas de celular e computador, né, o quanto a gente precisa. Ele estava refletindo e passando lá isso, inclusive o seguinte, que a gente o errar, não é errado utilizar essas coisas, o errado é o desequilíbrio, né, que a gente encarna para a gente ter o contato mesmo, assim, pessoal, não é para a gente ficar vinculado só a redes sociais, só contatos virtuais. Não, a gente precisa ter esse contato. Aí ele até brincou assim, já pensou se ficar roubarem um celular assim por um dia? Como é que fica? O pessoal começa a tremer, sente mais problemas do que aquelas pessoas quando vamos dizer, sentem a falta do álcool, né, de drogas. Quer dizer, existe doenças relacionadas a isso aí também, né?
Então, assim, e ele estava dizendo, né, o quanto é importante esse negócio. Aí ele fez a seguinte pergunta: se os problemas, as maiores causas de perturbações estão nas coisas exteriores ou nos problemas interiores? Né? E ele estava dizendo que, assim, trazendo exemplos lá, né, de quantas coisas, que o grande problema somos nós, igual você comentou no início, né, Marcelo? E até ele estava falando, inclusive, assim, falando sobre o equilíbrio e o desequilíbrio. Usou uma figura muito bonita, que, assim, a gente só consegue equilibrar quando a gente está em movimento. Usou o exemplo da bicicleta, né? Quer dizer, a menos que seja alguém, assim, muito especial que trabalhe em circo, né? Mas a gente só consegue equilibrar na bicicleta se estiver andando. Aí ele foi dando vários exemplos. É uma palestra muito bonita sobre, assim, o quanto é importante a gente estar em movimento para se equilibrar. Estar em movimento, por exemplo, com relação à questão de conceitos, a gente ir aprendendo, né? Ele deu exemplo, por exemplo, se um cidadão, um velhinho que ficou lá, ele usou o termo assim, né? Ficou parado mais de 50, 60 anos no tempo, não se modernizou, não buscou aprender, entender a mudança da sociedade e tudo mais, ficou desequilibrado, né? Se é um cara vivendo, vamos dizer, hoje, aqui, né? Que nós estamos aqui em 2019, vivendo lá os conceitos de, né, 1950, é uma pessoa desequilibrada, né? Está fora da realidade, né? Então ele usou várias coisas assim, o quanto é importante a gente, ele falou sobre a questão assim, o quanto é importante a gente estar em movimento para se equilibrar. E usou o exemplo da bicicleta, que é muito claro, é fácil da gente entender, né? Porque assim, ficar de bicicleta, vamos dizer, equilibrar na bicicleta sem andar é complicado, né? Mas enfim, é muito interessante. O Sérgio, ele aborda e tem umas linhas de raciocínio lá que são excelentes. São, muito legal, né? Muito edificante, sem dúvida. Muito edificante mesmo. Sem dúvida. Bem, amigos, pelo que eu estou vendo aqui, acho que nós já estamos caminhando para o final. Só para a gente retomar essa parábola, vale a pena nós lermos aqui um comentário da obra Vivendo o Evangelho, numa mensagem intitulada Chamados e Escolhidos. E o André Luiz, ele assim se expressa: socorra o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Olha, eu vou te ajudar, mas você tem que melhorar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se esforçar. Você tem que ter uma contrapartida, né? Isso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Exatamente, a gente faz condicionamentos, né? Oriente o irmão em dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. É verdade, né? Muitas vezes a gente dá orientação, mas nós falamos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Põe o dedo em riste, né? Visite o amigo enfermo, mas evite a conversa inoportuna. Então você imagina, né? O cara foi operado lá de câncer, né? Do intestino. E aí você vai lá e faz o comentário: olha, minha tia teve isso e ela não durou muito. Então, quer dizer, é um comentário inoportuno, né? Então você tem que ir lá para demonstrar apoio, carinho, e nem comente sobre a doença, nem comente. Você tem que ir lá para mostrar o seu carinho e a sua amizade, nada mais. Falta de caridade, assim. Falta de caridade. Pelo amor de Deus, né? Lógico que eu tô exagerando no meu comentário, né? São poucas as pessoas que vão falar isso, né? Mas não é raro ter aquela competição de qual caso que é mais grave, né? Olha, eu fui submetido a uma cirurgia e a minha cirurgia durou 3 horas. Aí vem uma outra pessoa, né, e fala, não, e a minha durou 6 horas, os médicos não sabiam mais o que fazer. Sabe, uma coisa assim que não tem pé nem cabeça, né? Fica aquele campeonato de quem sofreu mais, né? E às vezes até, Marcelo, nem só relativo à doença, mas também falar de assuntos desagradáveis.
né? Ah, que não sei, só falar de coisas assim, ruins, é que tá tendo queimada não sei aonde, é o óleo que derramou não sei aonde, nossa, a economia tá... Assim, você vai visitar um enfermo, pensa em falar só coisas positivas. Coisas positivas. Só coisas boas, porque ele precisa. Sim, vai lá, leva uma flor, leva um livro, leva uma fita de vídeo, uma fita de áudio, né? Alguma coisa assim, né? Ou manda pelo WhatsApp, né? Porque agora não tem mais negócio de levar fita, né? Olha só. Alguma coisa animadora, coisa antiga, né? Oi? Alguma coisa animadora, né? Alguma coisa animadora. Agora, hoje você manda o link, né? Manda o link hoje, né? Aliás, você precisa mandar o link dessa palestra do Sérgio Lopes. Manda aí, eu acabei de passar aqui no grupo. Quer dizer, na realidade é uma foto, tirei uma foto lá da tela, na hora que eu estava assistindo lá, que eu parei um pouquinho, ficou faltando uns 10 minutos. Ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Então você está conversando com o vizinho está desabafando, e aí você olha no relógio, ou então fica lá fazendo comentários, né, que a coisa só piora. Então, já que você está ouvindo o desabafo, então ouça. É tão bom só ouvir, dar atenção, né? Alguns minutinhos só não vão matar ninguém, né? Aí aquela questão da caridade, né? Às vezes a gente fica com um pensamento errôneo, achando que caridade é dar dinheiro ou, sei lá, alimento, alguma coisa. Às vezes a pessoa só quer ouvir, só quer o seu ouvido para ir lá desabafar, né? E a gente ficar lá com o coração aberto, né? Para ajudar, né? E é tão simples, né? Para ajudar. Não critique, auxilie. Exatamente. Né? O Emmanuel fala isso desde quando eu conheço, que eu tive contato com a doutrina. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, mas não se deixe dominar pelo mau humor. A oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste do compromisso com Jesus, porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão os escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir, mas facilmente as transformam em punhos para bater. Então, se nós nos dispomos a trabalhar na seara do Mestre, é para estender as mãos para servir. E o Emmanuel diz que quem serve conquista. Conquista o quê? Conquista o seu mundo íntimo melhor, o seu espírito mais fortalecido, mais cheio de virtudes. Conquista a paz, né? Conquista a paz íntima. Então, agora, se nós estendemos as mãos para servir e ficamos nessa de criticar, nessa de ter má vontade, nessa de ter mau humor, então nós estamos transformando essas mãos para servir em punhos para bater. Só um pequeno comentário, né? Tem a passagem: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Não para ser Quando ele lava o pé dos discípulos, um sinal de humildade. É a simbologia. É a simbologia. Sim. É mais uma lição que o Mestre nos dá, que é justamente essa. E ele não perdia a ocasião, né, de deixar as lições. Jamais. Só para o pessoal os nossos queridos ouvintes aí, que eu falei da palestra lá do Sérgio Lopes, eu passei aqui no grupo do WhatsApp aqui do programa, mas... Aí você fala o título, né, da então, palestra. Exatamente, o título é Sérgio Lopes, Busca do Equilíbrio Frente às Perturbações. Tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube, exatamente. Assim como no YouTube e no Spotify também estão os programas gravados, momentos espirituais, os nossos singelos programas. Exatamente. Então, repetindo, é Sérgio Lopes, Busca do Equilíbrio Frente às Perturbações. Muito bom. Esse nosso querido Sérgio Lopes, um abraço para ele. Então vamos fazer a nossa pausa musical e retornamos daqui a alguns instantes.